Fala, galerinha da Vital! Tudo bem com vocês? Vamos lá, galerinha do YouTube! Hoje, matéria nova, matéria nova. Nós vamos começar aí as doenças do aparelho digestório, do aparelho gastrointestinal. Como algumas pessoas tiveram dúvidas ali no Glasgow, eu vou dar uma pausa aqui na aula de hoje e corrigir só a questão do Glasgow, porque o resto vocês acertaram, vocês são os demais. Mas teve gente que deu uma titubeada na questão do Glasgow. Vamos ler comigo, ó. Questão de número 10. Paciente chega ao hospital, abre os olhos. Pupilas estão sim reagentes. Não tem resposta verbal e não possui resposta motora. Qual a pontuação do Glasgow deste paciente? Vem pra mim! Presta atenção, eu vou colocar a escala e vou explicar. Então é o seguinte, ó. Ele abre os olhos. A abertura ocular, se ele abrir os olhos, quantos pontos ele ganha? 4. Ele ganha 4 pontos por ter aberto os olhos, ok? Ele tem resposta... Tem um negócio aqui, meu... Ele tem resposta... Ele tem resposta verbal? Não. Se ele não tem resposta verbal, ele ganha 1 pontinho de consolação. Ele não tem, mas professor, ele não tem, devia ganhar 0, eu sei. Mas a pessoa que não tem, ela ganha 1 ponto ele ganha 1 ponto de consolação. Então, ó, vamos lá, de novo. Abrir os olhos, 4 pontos. Responde verbal? Não, ganha 1 pontinho de consolação. Responde motor? Tem resposta motora? Não, então só ganha 1 pontinho de consolação. Então o Glasgow desse paciente é 6. Mas professor, e a pupila dele? A pupila eu te falei que estava normal. Se a pupila está normal, não faz nada, ele ganha 0 ponto, ó. Comigo, para fechar, vamos olhar e eu vou explicar de novo, ó. Olha na tabela, galera, olha na tabela, ó. Ele tem abertura ocular? Tem, gente, eu te falei que ele estava com, ó, o olho aberto. Se ele ganhar o olho aberto, olha aqui, ó, 4 pontos, ok? Ó, vai somando aí nos dedos. Soma nos dedos, ó, 4 pontos, ele já tem 4. Ele tem resposta verbal? Não, nenhuma aqui, ó. Se ele tem nenhuma, ele ganha 1 pontinho de consolação. Ele tem resposta motora? Também não, ó, nenhuma. Então, ele ganha 1 pontinho de consolação. Esse de trauma aqui a gente não vai usar, né? Não estou usando isso. Mas olha aqui, ó, pupila, reatividade da pupila. É bilateral. O que é bilateral? Quer dizer que é normal, ele tem reação pupilar, a pupila está normal. Olha quantos pontos ele ganha, ó, 0. Ó. Esse bilateral está dizendo que está normal. Ó. Unilateral ou inexistente teria que tirar pontos. Nós não vamos tirar pontos. Então, vem para mim. Calma, que você vai entender. Primeiro, pupila. A pupila desse paciente está normal. Então eu não preciso tirar nenhum ponto. Eu não preciso subtrair nada. Se a pupila está normal, ele ganha 0 ponto. Que a pupila está reagindo normal, bilateral, a pupila está normal. Então vamos lá comigo, contando os dedos para fechar. Ele tem abertura ocular? 4 pontos. Ele tem resposta verbal? Não, 1 ponto. Ele tem resposta motora? Não, mais 1 ponto. A pupila dele está normal? Tá. Quantos pontos ele ganha? 0. 4 mais 1, mais 1, mais 0. 4 mais 1, mais 1, mais 0. 4 mais 1, 5 mais 1, 6 mais 0, 6. Então, o Glasgow dele é 6. Pegadinha do malandro. Gente, essa escala, não fica preocupado. Essa escala, você vai rever ela mais vezes. O professor vai te mostrar lá no estágio. Essa escala tem que praticar. Não adianta ser, professor, eu errei, tô triste. Essa escala tem que praticar, tá? Vamos continuar a aula aí. Então presta atenção que nesses próximos dias nós vamos ver todas as doenças, pacientes, como cuidar desses pacientes com doenças
do sistema gastrointestinal. Sem mais enrolação, a aula começa na tela. Olha lá. Então começamos aí, gente, doenças do aparelho gastrointestinal. Doenças do aparelho gastrointestinal. Vamos começar então lembrando aqui do sistema digestório. O organismo humano precisa de energia para desempenhar todas as atividades. É o sistema digestório responsável por triturar, ingerir e absorver os alimentos e, claro, absorver esta energia. A principal fonte de energia é a glicose. Vem para mim, seguinte, para você entender. A aula de hoje é para te situar. Eu preciso que a turma inteira esteja manjando, sabendo do que eu estou falando. Então, obviamente, muitas coisas vocês viram lá em anatomia e tem coisa nova nessa. Ah, professor, eu já vi, a professora já me ensinou a anatomia do sistema digestório. Eu quero saber as doenças. Calma, nós temos aí vários dias para falar de doença, tá? Mas vale a dica. Tudo que eu falar tem que anotar, ó. De novo, tem gente que só anota o que aparece aí, as escritas, os slides, só a parte escrita e anota. Presta atenção nas dicas que eu dou e que eu vou falar nesse vídeo, que eu vou falar nessa aula de hoje. Lembrando que estamos ao vivo aqui, ao vivo, aula. Pode mandar aí mensagem pra mim agora no WhatsApp que eu respondo, cara. Qualquer dúvida que você tiver aí, manda pra mim, não fica acanhado não. Muita gente manda aí as dúvidas pra mim, tá? Vamos continuar aí, ó. Então, vou te explicar esse slide aí. Então, você já anotou? Agora, presta atenção no que eu vou falar para você complementar seu caderninho, cara, para você estudar e ficar aí, ó, sabendo de tudo das doenças do sistema gastrointestinal. Então vamos lá, devagar. Primeira coisa. Esse sistema pode ser chamado gastrointestinal, mas um nome melhor para esse sistema é o sistema digestório humano, tá? Sistema digestório. Só que você vai ouvir das duas maneiras, tá certo das duas maneiras, deu para entender, tá? Você pode falar sistema gastrointestinal, mas é porque sistema gastrointestinal parece que eu tô falando só do estômago e do intestino, e não é. Tem todo esse sistema que nós vamos falar hoje, ok? Beleza. Sistema digestório. Vou ler com você aqui, ó. Energia. Seguinte. Já viu aquela frase dos antigos, dos mais velhos? A minha avó dizia, né? Saco vazio não para em pé. Diga, não precisa anotar, mas diga aí. Saco vazio não para em pé. Seria mais ou menos o seguinte: sem se alimentar, sem ter energia para as atividades do dia a dia, ninguém aguenta. Professor, eu já ouvi falar que, sei lá, por exemplo, uma pessoa caiu um prédio, ela ficou dentro do prédio, ficou lá uma semana sem se alimentar, 2 semanas sem se alimentar. Por que isso? Porque o nosso corpo ele guarda energia. Ele guarda energia. Então a primeira coisa que eu quero que você anote é o seguinte: o corpo humano, ele retira a energia dos alimentos. Ó, o corpo humano retira a energia dos alimentos. E o corpo humano também guarda um pouco dessa energia, tá me entendendo? Então, ó, nós retiramos a energia dos alimentos, mas também a gente guarda, né, para caso de emergência. Então é verdade, professor, que uma pessoa fica uma semana, 2 semanas sem comer? É verdade. Claro que vai ter um monte de problema e doenças que nós vamos estudar a partir de agora. Porém, é possível. Não é algo para se fazer, tá? Essas dietas malucas aí, ó, de ficar sem comer, tá errado. Tá errado e eu vou te explicando o porquê. Já vou falar já o porquê. Exemplo, eu falei para você que o corpo humano tira energia dos alimentos. Ok, então você precisa se alimentar.
Mas eu te falei também que o corpo humano, ele guarda parte da energia. Vamos lá. Se você quer emagrecer com saúde, a pessoa que está acima do peso, professor, eu preciso perder um peso. Vou te falar uma verdade. Tem que gastar mais energia. Não tem dieta mágica. Não existe, eu vou tá na moda aí, como é que é? É jejum intermitente. Gente, isso é furada. Vou te explicar por quê. Vamos lá. Seu corpo precisa de energia. Seu corpo precisa de energia até para emagrecer. Até para emagrecer o seu corpo precisa de energia. Onde eu quero chegar? Se você quer emagrecer, você tem que comer menos e mais fracionado. Comer menos e mais fracionado. Você já ouviu falar aquela história de comer de 2 em 2 horas? É isso. Professor, se eu comer de 2 em 2 horas, eu vou virar um balãozinho. Gente, não é comer uma feijoada de 2 em 2 horas. Nós temos que comer porções pequenas de 2 em 2 horas. É óbvio que eu sei que a nossa vida é muito corrida. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, cuidar da casa, limpar a casa e nem sempre dá para fazer isso. Eu tenho que te ensinar o correto. Eu só estou te ensinando o correto, tá? Então o correto você tem que comer porções menores de 2 em 2 horas, ok? E precisa fazer um exercício se você quer emagrecer. Por exemplo, caminhada. Caminhada que não é algo pesado, bicicleta. Professora, eu não tenho bicicleta, eu não tenho piscina para fazer natação, eu não tenho dinheiro para pagar academia. Caminhada. Caminhada é de grátis, Você pode fazer no seu bairro, cara. Quantas pessoas você já viu fazendo aí no bairro? Só vou te dar uma dica. Tem que ser uma caminhada de pelo menos 40 minutos. Não precisa ser 3 horas de caminhada. Até porque você não tem tempo de fazer as 3 horas de caminhada. Pode ser uma caminhada, galera, de 40 minutos. Então, te passei a receita para emagrecer. Coma corretamente. De 2 em 2 horas, porções pequenas, dando preferência à proteína. Não deixe de comer proteína. Por exemplo, para fechar essa parte aí de emagrecimento, que todo mundo me pergunta. Seguinte, café da manhã, professor, então eu vou ter que cortar o pão. Não necessariamente, né? Tem que cortar o pão para passar manteiga, né? Que piada horrível. Então é o seguinte, você pode comer um pão com manteiga de manhã, mas vai ser só esse pão, entendeu? O que acontece é que a pessoa come pão de manhã, come pão meio-dia, come pão à tarde, come Big Mac, que é à noite. Aí você quer o quê? Você pode comer um pãozinho com manteiga de manhã e café. Pode colocar nesse café, por exemplo, adoçante. Depois, passando 2 horas, você pode comer uma fruta, uma maçã, por exemplo. No almoço, arroz, feijão e carne, seja ela a carne que você... Carne tá caro, né? Mas carne, frango, peixe, tem que comer proteína, galera. Aí, lá no café da tarde, ao invés de você comer pão, porque tu já comeu pão, você vai, por exemplo, pode pegar 2 bolachas salgadas, por exemplo. Aí depois você pode ir lá no jantar comer também, arroz, feijão e proteína. Olha! Mas professor, arroz, feijão engorda. Galera, o que engorda é comer muito. O que engorda é comer errado. Se você come certo, por exemplo, à tarde, você podia fazer um ovo mexido no café. Ovo é proteína boa. Não é para comer uma cartela de 30 ovos, cidadão. Então, 2 ovos à tarde, que beleza. Se você fizer isso, você vai sentir menos fome, vai ficar mais saciado e com a caminhada de 40 minutos, claro que você não vai emagrecer em 2 dias, não é assim. Precisa ter essa rotina para sempre, uma rotina saudável, tá? Eu sei que você já ouviu tudo isso, você sabe. Por que você falou, professor? Você é profissional da saúde. Você é técnico em enfermagem, você tem que saber orientar corretamente as pessoas. Não vai falar para a pessoa fazer jejum intermitente, ficar sem comer. É efeito sanfona, você emagrece e engorda mais. Por quê? Professor, mas por quê? Se você come uma vez ao dia, o seu corpo entende
que você está num deserto, que você está na selva. E o que o seu corpo pensa? Esse cara só come uma vez ao dia, ele faz jejum intermitente. E aí ele come só uma vez ao dia. Olha o que o corpo pensa. Eu vou guardar isso daqui. Então, ó, vamos dizer que você é o doido do jejum intermitente. Aí, o que é o jejum intermitente? Você passa um tempão sem comer. Aí o seu corpo pensa o seguinte: nossa, esse cara tá numa selva, esse cara tá num deserto, ele tá sem alimento, vou guardar energia. E sabe como o corpo guarda energia? É isso mesmo, em forma de gordura. O corpo guarda energia em forma de gordura. Ou seja, você comer errado, você vai engordar. A hora que você comer, o corpo vai pegar tudo aquilo que você comeu, claro. Vai usar uma parte para você sobreviver, como eu já falei, e vai guardar. A parte que ele vai guardar vai virar o quê? Gordura. Deu para entender? Bora lá. O que mais aqui, ó? Isso a gente vai ver o que o sistema faz. Para fechar o primeiro slide, cara, a gente está no primeiro slide ainda. Para fechar o primeiro slide é o seguinte, você tem que colocar na sua cabeça o que eu vou te falar agora. A energia que o seu corpo usa chama glicose. Repita comigo. Anota. A energia que meu corpo usa chama glicose. Apesar que eu acho que você já anotou, né? Então é o seguinte, que está no slide. Galera, tudo vira glicose. Professor, mas glicose não é o açúcar? É, glicose é o açúcar. Aí eu não posso comer açúcar, ninguém vive sem glicose. Eu tenho uma frase que eu falo para todos os meus alunos, que é decorar. O cérebro, eu falo do cérebro, o cérebro não vive sem água, oxigênio e glicose. Anota aí. O cérebro não vive sem 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Água, oxigênio e glicose. Hoje nós estamos falando da glicose. O seu cérebro não vive sem glicose. Ai, professor, mas peraí, como assim a glicose? Tudo é glicose. Quer ver eu te dar um exemplo? Arroz vira glicose. Que mais? Gordura vira glicose. Então veja, quando você come proteína, a proteína é como se fosse os tijolinhos. A proteína, ela constrói coisas, por exemplo, células, ela constrói músculos, ela constrói lesão. Deixa eu te explicar melhor. É o seguinte, se você se machuca, se tem uma lesão no paciente, ela só vai melhorar se o paciente se alimentar bem. Lembra, saco vazio não para em pé. E proteína, porque a proteína são os tijolinhos que constrói o seu corpo, que, por exemplo, quando você se corta, para fechar aquele corte precisa de proteína, ninguém vive sem proteína. E precisa de energia. E de onde você tira essa energia? Dos alimentos. Quer ver eu te dar um exemplo? Banana, professor, vira glicose? Vira. Frutas, vira glicose? Vira. Arroz vira glicose? Vira. Feijão vira glicose? Vira. Por isso que a gente tem que comer pouco, muitas vezes ao dia, mas pouco, porque tudo vira glicose, tá me entendendo? Mas tu não vive sem glicose, então não vem essa ideia. Professor, e o diabético? O diabético, nós vamos estudar diabetes nos próximos dias, não percam. Diabetes, e o diabético não pode comer doce? Opa, você falou errado. Você vai ver na aula de diabetes que o diabético não pode comer muito doce. O diabético não pode comer muito doce, tem que ser bem pouco, controlado, mas tem. Diabético come arroz? Come. Diabético come banana? Come. Diabético pode comer chocolate? Pode, mas pouco. Por exemplo, um diabético pode comer um bombom por dia. Não é a caixa de bombom por dia. Ninguém deveria comer uma caixa de bombom por dia. Professor, diabético não pode comer bolacha doce? Pode. Uma bolacha doce, um biscoito doce, não é o pacote de uma vez. Ninguém deveria fazer isso. Tá me entendendo? Então repita para fechar o primeiro slide. Ninguém vive sem glicose. Nosso paciente não sobrevive sem glicose. Beleza? Vamos pro próximo, vai. Ufa, tá aí o sistema digestório, tá? Galera, todos esses nomes você viu nas aulas de anatomia. Todos esses nomes você viu na aula de anatomia. Só que eu quero que você preste atenção nesta imagem
é que o nosso sistema digestório começa na boca, diga, começa na boca e termina no ânus. Começa na boca e termina no ânus. Acompanha aqui comigo, ó. Eu tenho sistema digestório, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, aqui essa parte é o duodeno, intestino delgado, continuando que é o fino, intestino grosso e acaba aqui no ânus. É um tubo que começa na boca e termina no ânus. Vem pra mim. Continuando a aula, o sistema digestório começa na boca e termina no ânus. Você reparou na imagem uma coisa? Eu vou colocar a imagem de novo agora e você vai reparar. Galera, é um tubo só. É um único tubo. Tubo. Sabe o que é tubo, né? Tubo é um cano, né? Como se fosse um cano. Professor, você está falando que dentro de nós é como se fosse um cano? É um tubo só. É um cano só. É um cano que começa na boca e termina no ânus. Quer ver eu te provar? Se uma criança, vamos colocar criança não porque é ruim. Se você, por exemplo, sem querer, engolir uma moeda de 5 centavos. 5 centavos. Sem querer, não vai me fazer isso, né? Você engoliu sem querer a moeda de 5 centavos. Ela vai descer pelo tubo e sair pelo ânus. Vamos fazer o caminho da moeda? Vamos fazer o caminho da moeda na imagem, ó. E repara, é mesmo, professor. O sistema digestório, ele começa nesse buraco que é a boca e termina no outro buraco que é o ânus, mas é um tubo só. É um tubo só, ele se modifica de tamanho, é um tubo que começa na boca, vem pro esôfago, fica ali no estômago, depois ó, mas é um tubo. Se eu esticasse o sistema digestório, pode chegar a 10 metros. Vamos olhar esse tubo de novo, agora com outro olhar, como se fosse um tubo? Vamos lá. Ó, boca, vamos fingir que a moeda aqui, ó, a moeda é de 5 centavos no adulto, entrou aqui pela boca, passa pela faringe, desce aqui, ó, pelo esôfago, passa pelo estômago, passa pelo duodeno, aqui o intestino delgado, passa aqui por todo o intestino delgado, vem aqui no intestino grosso, vem aqui no sigmoide, vem no reto e sai pelo ânus, cara. Viu? É um tubo só. Você tem um tubo que começa aqui na boca e termina no ânus, tá? Isso é importantíssimo pra gente entender as doenças que vão vir, ok? Então, vou colocar aí para você anotar o tubo, ó, as partes mais importantes, né? Porque tem um monte de coisa. Então, nós vamos reparar hoje, o sistema digestório é composto por boca, esôfago, estômago, intestino, fígado e pâncreas, reto e ânus. Claro, gente, que tem aqui glândula salivar, um monte de coisa, tá? Que eu vou falando durante a aula, tá? Então, vamos começar aí, ó, vendo a boca. Vamos começar aí vendo a boca. O que você tem que observar na boca do paciente? Tem que observar na boca do paciente a presença ou não de dentes, que é importantíssimo. Então, pacientes que não possuem os dentes vão ter problemas e nós vamos ter que observar isso lá no hospital, já vou te falar. Tem que observar aqui, ó, essa parte, lembra o céu da boca? O céu da boca é o palato, o céu da boca é o palato, né? Aqui atrás, ó, estão as amígdalas, diga amígdalas ou tonsila palatina, né? Amígdala, tonsila palatina. Esse sininho, como é que chama o sininho? Úvula. O sininho chama úvula. Lábio superior e lábio inferior. E aí, ó, já vou lançar a pergunta. Quantos dentes existem em um adulto? Sabe aquelas perguntinhas daqueles coisa que dá prêmios na televisão, né? Aqueles programas de televisão. Então, ó, o número de dentes é de 32 dentes, tá? Então, vamos lá, vem pra mim. Professor, eu vi isso na anatomia. Agora eu vou te explicar a importância disso e algumas doenças eu vou começar a comentar. Claro que eu vou explicar essas doenças muito mais nas próximas aulas, tá? Então, vamos lá. Vamos começar o seguinte. Sistema digestório boca. Quando chegar um paciente no hospital, primeira coisa, tem que perguntar para ele se ele usa prótese. Prótese é chamada pelo povo de dentadura. Dentadura. Então a prótese dentária, que o povo chama de dentadura,
tem que perguntar para o paciente. Professor, por que eu tenho que perguntar para o paciente se ele usa a dentadura? Por 2 motivos. Motivo número 1, você sabia que se perder a dentadura no hospital, o hospital vai ter que indenizar esse paciente? Mas professor, como é que alguém vai perder dentadura no hospital? Cidadão, às vezes o paciente tira à noite essa dentadura, põe num copinho para higienizar. Então, vai que perde. Outra coisa que perde dentadura, sabe como no hospital? Seguinte, centro cirúrgico. O paciente veio para uma cirurgia. Vamos dizer que o paciente veio para uma cirurgia, sei lá, no pé. Ele veio para uma cirurgia no pé. Quando ele está lá com você, cidadão, você está lá como técnico de enfermagem, ele está internado, o centro cirúrgico vai ligar para você e falar assim, ó, deixa a dentadura do paciente aí, não é para trazer para cá. Então o paciente, professor, a pessoa vai lá para a cirurgia no pé, no centro cirúrgico, não pode levar a dentadura? Não, porque ele vai ser entubado lá no centro cirúrgico, tá entendendo? Vão colocar um tubo e pode quebrar a dentadura, pode quebrar a prótese dentária. Então, ela vai ficar lá guardada nos pertences do paciente. Deu para entender? E se ela sumir? A culpa pode ser sua. Pensa nisso, tá? Outra coisa de dica que eu vou dar pra você. Por que eu preciso saber se ele usa dentadura? Vai que a dentadura ele não trouxe, vai que a dentadura quebrou. A mastigação ela é importante porque lembra, saco vazio não para em pé, o paciente precisa de energia dentro do hospital para se recuperar, para ele melhorar, para ele poder ir para casa. Então, para cuidar do paciente tem que ver. Outra coisa, se ele tem todos os dentes. Porque às vezes, lembra que eu falei que o paciente precisa de proteína? De onde nós tira a maioria das proteínas? Tem um monte de coisa, tá? Mas geralmente é das carnes, né? Das carnes. Claro que tem proteína no arroz, no feijão, mas as carnes são ricas em proteína. Pra você comer carne, filho, precisa de dente. Às vezes o paciente não tem os dentes e ele não come carne direito. Não é porque ele não gosta, não é porque ele não gosta da picanha, não é porque ele não gosta de comer frango, é porque ele não está conseguindo. Isso vai atrapalhar a vida dele? Vai, porque ele vai demorar mais para se recuperar, tá entendendo? Porque a gente precisa de glicose, porque glicose gera energia, energia para tudo, para você piscar o olho, para você recuperar, para você falar, para você dormir, você precisa de glicose. E ele precisa de proteínas para construir tecido, para fechar a ferida, fechar a lesão, para melhorar de uma infecção nos pulmão. Ele precisa de proteína. Tá me captando? Então precisa olhar a boca do paciente, ok? Bora continuar aí? Agora, gente, nós temos outra coisa importante, que é as estruturas que dão sustentação para os dentes, são essas aqui, ó, mandíbula e maxila, são os ossos da face. Diga ossos da face. Eu quero que você hoje preste muita atenção, que você já teve isso em anatomia, mas hoje, na aula de hoje, você não pode esquecer de maxilar. O osso maxilar é esse aqui e o osso mandíbula é esse aqui. Vem pra mim. Não tem nada mais feio do que técnico de enfermagem ou o pessoal do hospital confunde. Cara, o cara confunde. O cara fala que isso aqui é a mandíbula, isso aqui é o maxilar, cara. Não é. Essa parte inferior, essa parte que movimenta aqui, isso é a mandíbula. Maxilar é essa parte de cima. Por que eu estou te falando isso? Às vezes você vai trabalhar num pronto-socorro. E aí chega um paciente que caiu da escada. Se ele quebrar, se ele fraturar a mandíbula, ele vai conseguir mastigar? É claro que não. Se ele não mastigar, ele vai conseguir se alimentar direito? Não. Então nós temos que prestar atenção. Uma fratura de mandíbula ou de maxilar pode prejudicar a alimentação do paciente e ele vai demorar para se recuperar. Ou nem vai se recuperar, tá me entendendo? Então precisa examinar o paciente, ver se tem fratura de mandíbula ou não. Professor, e se tiver? E o paciente que tem fratura de mandíbula, que tem fratura de maxila, que não tem os dentes? Professor, e agora? Aí
Você vai conversar com o médico, você vai contar para a enfermeira, conversar com a nutricionista. E a nutricionista vai pegar os alimentos, bater no liquidificador e dar para o paciente tomar. É a famosa sopinha, mas não é uma sopinha qualquer, não. Sopinha, você fala, sopinha não enche. Lá a gente chama a alimentação do paciente de dieta, anote aí. Professor, ele faz dieta. Calma. A gente chama da comida para o paciente. Quando você almoça, quando você janta, quando você dá comida para um bebezinho, lá no hospital a gente não chama assim, a gente chama dieta do paciente, anote aí. Então a comida do paciente, a gente não chama comida do paciente, almoço do paciente, é dieta do paciente, anote aí. Professor, então na hora do almoço, na verdade o paciente está se alimentando com a dieta. Professor, a hora que chega o café da tarde é a dieta do paciente. É isso, tá? Por que dieta? Galera, dieta não é só para emagrecer. A palavra dieta não é só para emagrecer. Por que a gente chama de dieta? Porque no hospital o paciente come corretamente. Mas professor, e sem os dentes e a fratura na maxila? A nutricionista vai pegar tudo que é importante, proteína, carne, ovo, e bater no liquidificador, cara, e dar pro paciente. Nós vamos ver que alguns pacientes não vão conseguir nem comer a sopa. Então nós vamos passar uma sonda no paciente, um catéter gástrico, mas isso é tema para outra aula. Pacientes que não conseguem comer mesmo, não vão conseguir mastigar, a gente coloca por um tubo dentro do estrombo dele, dentro do estômago do paciente. Mas isso é tema de outra aula, tá? Não perde as próximas. Bora! Outra coisa que eu queria que você visse aqui na aula de hoje, só pra gente lembrar, é esse cara aqui, ó. Tem um paciente de lado e eu quero que a gente reconheça as estruturas. Bora lá. Ó, aqui a língua. A língua do paciente. Tá vendo, gente, que a língua do paciente, ela tá presa aqui no osso. Isso é muito importante que eu estou te falando agora. A língua do paciente é presa aqui, ó, nos ossos da face, tá? Aqui, ó, eu quero que você veja, nesta parte aqui, ó, a faringe. E lembra que tem uma comunicação entre a boca e o nariz do paciente. Hoje nós não estamos estudando o nariz, tá? Nós estamos estudando a boca. Eu só estou te falando que existe essa comunicação entre nariz e boca. Vem pra mim. Coisa importante para anotar. Primeiro, a língua está presa. A língua do paciente está presa nos ossos da face, na mandíbula e toda essa estrutura. Por que eu tô te falando isso? Para nunca mais você falar, o paciente enrolou a língua, ele vai engolir a língua. Cara, não dá para engolir a língua! Não dá. Tenta engolir sua língua aí. Não dá para engolir a língua, cara. Não existe isso de o paciente enrolou a língua e ele vai engolir a língua, tá? Não existe. Primeiro toque aí que eu vou te dar, não existe isso. Então, não existe... mas eu já ouvi um médico falar, não viaja. Não dá para engolir a língua, tá? Nós vamos estudar o que acontece. Acontecem umas coisinhas, a língua relaxa. É diferente, mas não dá para engolir a língua porque ela tá presa. Beleza? Vamos ver o próximo slide? Olha esse slide aí, ó. Vamos falar dela? A língua. Ui! A língua. Ui! Ui! A língua! Vamos ver ela aí, ó. Gente, a língua, como vocês estudaram na anatomia, tem essas papilas gustativas. Essas saliências são chamadas de papilas gustativas. Vamos lembrar cada área da língua, ó. Essa é a área anterior, essa é a parte média e essa é a parte posterior, tá? O fundo, tá? Essa é a parte lateral. Então vamos lá, vamos repetir de novo, ó. Parte anterior, parte média, que é o meio da língua, parte posterior e parte lateral. Vem pra mim. O que você vai anotar aí, ó? A língua. Ui. A língua, cada parte da língua tem uma sensibilidade maior para um tipo de alimento. Tá lembrando disso? Então vamos lá. Essa parte aqui, ó, a primeira, a ponta da língua. A ponta da língua, anote aí. A ponta da língua é responsável por, claro,
é responsável... Claro, é porque eu pensei aqui, mas não falei. O seguinte, gente, toda a sua língua tem sensibilidade, tá? É que tem partes que são mais sensíveis a tais coisas. Por exemplo, a ponta da língua, ela é mais sensível ao doce. É ao doce. Então, quando você sente uma coisa doce, lembra, é na ponta da língua. É na ponta da língua. Por isso que criança chupa sorvete assim, ó. Com a pontinha da língua. Por que que a criança chupa sorvete com a pontinha da língua? Porque essa ponta da língua, galera, é a que sente o doce com maior intensidade. Não que o resto não sinta, mas sente o doce com maior intensidade, tá? Meio da língua, anote aí. Meio da língua é responsável, dentre outras coisas, só tô citando as principais, galera, tá? Tem outras coisas aí que você já estudou. Mas lembra que o meio da língua é responsável pelo salgado. Uma coxinha, né? Salgada, que gostoso, né? A parte lá de trás, o fundo, né? A parte do fundo, a parte posterior da língua. A nota é responsável pelo amargo. É, o amargo. Você vai entender onde eu quero chegar, cara. É responsável pelo amargo. E a parte lateral da língua, lateral, não é a ponta, é lateral da língua, é responsável pelo azedo. Azedo. Quer ver, ó, se você tiver coragem, duvido que você faz, fecha seus olhos, fecha seus olhos. Comece a imaginar um limão bem azedo, você chupando esse limão bem azedo, e eu te fazendo chupar limão, e você tomando esse limão sem açúcar, sem nada, um limão azedo, esse limão espremendo na sua língua, passando esse limão na sua língua. Professor, você tá louco? Sim, mas não é isso. Você percebeu que começou a salivar aqui do seu lado? Começou a salivar a sua boca? Só de eu falar do limão, cara, você já sentiu o azedo aqui. Isso é o seu cérebro, cara. É, o cérebro processa tudo. Lembra, a gente estudou neuro, o cérebro controla tudo, cara. O cérebro, diga cérebro, cérebro. Cara, é cérebro, diga cérebro. Não é cérebro, cérebro. Tem coisa mais feia de que falar cérebro, não é cérebro, é cérebro, tá? Então, veja, cada parte da língua, e eu sei que salivou aí, ó. É, salivou. Então vamos falar delas? Glândulas salivares aí, ó. Então na boca, gente, a gente tem aí, ó, as glândulas salivares. Glândulas salivares. Eu tenho essa glândula aqui, ó, que chama glândula parótida. Lembra dela? Eu tenho uma glândula embaixo aqui, ó, da mandíbula, que chama submaxilar, né? Que nome, né? Tá embaixo da mandíbula. E a glândula sublingual, essa aqui ejeta até cuspe, já viu? Vem pra mim, seguinte. Cara, professor, por que você está revisando isso? Já vai uma doença aí. Já vai uma doença. Porque hoje, gente, na aula de hoje o foco não é tanto doença, tá? Doença é daqui pra frente. O foco hoje é a gente padronizar pra você lembrar do sistema digestório. Mas vamos lá, seguinte. A glândula salivar, ela é responsável por ejetar saliva, você lembra disso? Mas a saliva já começa o processo de digestão. Então anote aí, a digestão começa na boca. Anote aí, a digestão começa na boca. Anote aí, a digestão começa na boca. Qual digestão começa na boca, professor? Do amido. Anote aí, a digestão do amido começa na boca. O que é um amido? Dá um exemplo, professor. Pão, macarrão, arroz, feijão tem amido também. Então veja, o amido começa na boca. Já viu falar que tem que mastigar várias vezes? É verdade, tem que mastigar várias vezes. Quantas vezes, professor? Não tem um número certo, não tem. Professor, eu já vi falar que tem que ser 33 vezes. Ah, então mastiga uma gelatina 33 vezes, vai. Mastiga a gelatina 33 vezes, quero ver você mastigar. Então, ó, varia, claro, de coisa para coisa. Claro que uma carne é bom você mastigar muitas vezes, mas uma sopinha, não, uma banana, como é que você vai mastigar 33 vezes a banana, tá? O que importa é triturar bem. E a saliva já começa a digestão na boca. Então anote aí que a digestão começa na boca. E quem que tá na boca aí, lembrou das aulas de anatomia? A saliva já começa a digestão. Ah, eu esquecendo de falar da patologia, cara. Então vamos lá. Primeira patologia que você vai anotar aí. Na língua, por exemplo, que acontece muito,
Sabe aquele branco na língua? Eu vou colocar aqui, ó. Esse branco na língua, gente, chama candidíase oral. Candidíase oral. Vou colocar aqui, ó. Candidíase oral. É um fungo. Professor, esse branco na língua é um fungo, sim. Sabe o que causa muito esse fungo? Não escovar os dentes. Então o paciente tem que ser estimulado para ele escovar o dente. Se ele não conseguir, você vai ter que escovar por ele. Você vai ter que escovar por ele. É isso mesmo. Por quê? Porque a ausência de escovação, junta a esse fungo chamado Candida albicans, é o nome do fungo, mas você tem que saber o nome da doença, que é candidíase oral, tá? Para evitar isso, o que se faz, gente? Escovação de dente. Escovar os dentes sempre após as refeições. Isso você vai fazer com o paciente também. Outra doença é cachumba. É, cachumba. Adivinha o que é cachumba? Galera, a cachumba é uma infecção. É uma infecção viral que pega a glândula salivar. De preferência a parótida. A parótida não tá aqui, ó. A parótida tá aqui, ó. Parótida é uma glândula salivar. Você já notou que é uma glândula salivar. E aí, este vírus, ele inflama essa glândula e ela incha. Professor, como é que trata a cachumba? Vírus. Vírus não tem tratamento, cara. Você viu aí o coronavírus? Vírus, cara, não tem um medicamento mágico para vírus, igual os outros, antibiótico, antiviral, antibiótico, antifúngico, esses funcionam. Mas viral, cara, vírus é aquilo, ele vem, ele, se Deus quiser, ele passa sozinho, tá? Agora, o que tem para vírus? Vacina. Vacina, tem uma vacina aí, a vacina chama DPT, que você toma, vê se tem aí na sua carteirinha, cara, DPT, a tríplice viral, então para prevenir cachumba, vacina, porque vacina é causada por um vírus, tá? Belezinha? Ah, professor, e o paciente que tem cachumba? Paciente que tem cachumba, gente, ele fica geralmente em casa, porque a cachumba é vírus altamente infeccioso. Ou seja, uma pessoa com cachumba, com alguém não vacinado, todo mundo pega cachumba, cara. Lá nos Estados Unidos, eles têm a festa da cachumba. Festa da cachumba, nunca ouviu falar? Que é o seguinte, quando uma criança pega cachumba, eles juntam todas as crianças para pegar cachumba tudo de uma vez, porque aí tem que ficar uma semana em casa, todo mundo com cachumba, tá bom? Então, ó, cachumba não tem muito. Professor, e aquela ideia de que cachumba desce se a pessoa pula? Mentira! Tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas professor, a pessoa falava que se a pessoa pular, a cachumba desce. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que as mamães falavam isso pra criança porque ela tava em casa. A criança tava na escola, né? Antigamente, né? Quando não tinha pandemia, a criança tava na escola. Quando ela pegava cachumba, ela tinha que ficar 7 dias em casa. Agora pensa essa criança em casa, quebrando tudo, fazendo a zona como está agora na pandemia, não é verdade? O que a mamãe falava? Não pula pra... essa cachumba vai descer. Deu pra entender? Eu acho, mas eu não sei. E a nossa aula não é de achismo, nossa aula é ciência. Então, bora pro próximo. Vamos aí terminar esse sistema digestório só pra você lembrar da anatomia. Depois eu tenho o esôfago. Galera, a função do esôfago é levar o alimento da boca até o estômago. Fim, acabou. Lembra dos movimentos peristálticos? Movimentos peristálticos. E mais uma vez aí o esôfago. Galera, função do esôfago. Só. Ele pega o alimento que está na boca aqui, ó, e através dos movimentos peristálticos, ele vai fazendo esse movimento aqui, ó, o esôfago, e vai levando o alimento para o estômago. Acabou. Estômago. Esse saco aqui chama o quê? Estômago. Nós vamos ver doenças do estômago, ó, dá uma olhadinha aí no estômago. Vem para mim. Professor, mas cadê as doenças? Calma, já falei, hoje é uma introdução para você saber para que serve aí relembrar da anatomia. Gente, o estômago, ele tem um tamanho de um punho fechado. Esse é o tamanho do estômago, tá? Ah, professor, não é não, eu como uma feijoada dá mais que isso. Só que o estômago é pele, diga, o estômago é pele. Claro, uma pele tem o tecido muscular.
e ele estica. O estômago pode esticar 20 vezes o tamanho normal, 20 vezes o estômago normal. Já ouviu falar que o estômago laceia, fica laceado? É verdade, é verdade. Então o estômago desse tamanho, ele pode ficar 20 vezes, cara. Por isso que a gente vai estudar cirurgia bariátrica também. Anote aí, lembrando, função do estômago. A função do estômago é liquidificar os alimentos e digestão de proteína. Professor, como assim liquidificar? Existe um aparelho na sua casa que chama liquidificador. O que esse aparelho faz? Tu coloca lá coisa sólida e aquele aparelho faz ficar líquido. Então se a coisa era sólida e o aparelho bateu e ficou líquido, ele liquidificou. Por isso chama liquidificador. É muito fácil. Seu estômago faz isso. Então o que eu quero que você lembre do estômago? Vamos dizer que você está numa festa. Aí você comeu um tolete de carne. Sabe quando um tolete de carne desce rasgando? Claro que agora nem festa a gente vai mais. Mas quando você come o tolete de carne e ele desce rasgando? E aí, professor? É lá no estômago que o ácido do estômago faz este alimento, essa carne, esse tolete de carne que desceu rasgando, ficar líquido. Por que ele tem que estar líquido, professor? Porque já já ele vai precisar ser absorvido. Vamos anotar aí, ó, função do estômago? Olha lá, anote aí, ó. Funzione do estômago. Aqui tem o estômago, né? Tá vendo? Aqui o estômago é um saco, né? Tem o corpo, o fundo, a região do pilor. Então anote aí, ó. O estômago produz ácido hidroclorídrico e a pepsina, que faz a digestão de proteínas. Tudo isso é transformado em líquido. Ele liquidificou. Que beleza! Vem pra mim. Então a principal função do estômago é tornar os alimentos líquidos e digerir proteína, porque proteína não digere na boca, proteína só digere no estômago. Já viu? Se você colocar uma carne na boca, ela não vai dissolver. Você vai triturar, mas não vai dissolver. É o estômago que cai ácido. Como chama esse ácido? Tem gente que chama pelo apelido dele. O apelido é suco gástrico. Mas o nome do ácido, você já anotou. Ácido hidroclorídrico. Que nome bonito para colocar no filho, não é verdade? Bora pro próximo. Cara, eu queria que você visse aqui, ó. Né, eu tô dando um passeio, hoje eu não vou falar de fígado, de pâncreas, tá? Não vou falar. Eu quero falar desse cara, ó, intestino. O intestino delgado e o intestino grosso. Vamos começar do delgado. Anote aí o delgado. O intestino delgado, a primeira porção chama-se duodeno. Grifa isso aí, cara. Isso aí é muito importante. Grifa. No duodeno recebe secreção da bile, que é produzida no fígado, e do suco pancreático, que é produzido no pâncreas. Fígado e pâncreas eu vou falar outro dia. Esses dois, bile e suco pancreático, são responsáveis pela digestão de gordura. Vem pra mim. Cara, o duodeno é muito importante. Mas professor, não é intestino fino? É. Mas não é intestino delgado? É. Mas é duodeno? É. Então é o seguinte, ó. O intestino fino é a mesma coisa que delgado. Minha avó falava assim, quando era adolescente, eu tava muito magrinho, né? Agora eu não tô magrinho, mas eu era muito magrinho na adolescência. Aí minha avó falava, nossa, como você tá delgado. O que ela queria dizer? Como você tá fino, menino. Fino. Eu tava fino, tá? Então intestino fino e delgado é a mesma coisa. Agora, essa primeira porção, essa primeira parte do duodeno, esses primeiros 12 dedos, é como se eu medisse assim, né? Pegasse, ó, um dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, 12 dedos, né? Preciso de mais 2 aqui pra me ajudar. Esses 12 dedos, primeiro, ó, 12 dedos, 12 duodeno, é daí que veio. Anota bem grande no seu caderno, eu quero ver se tá bem grande. É no duodeno que acontece a absorção da glicose, dos alimentos e das proteínas e das gorduras. Anota aí. Ah, professor, absorção.
Então é no duodeno que quando eu como uma banana, é no duodeno que a banana entra para minha circulação? É. É no duodeno que o ovo que eu comi entra para minha circulação? É. E você já pensou nisso? Que tudo que você come vai parar dentro das suas veias e das suas artérias? É. Então veja, tudo que a gente come. Tinha até uma frase que dizia: você é o que você come? É verdade. Então, professor, então eu como carne de porco, tem carne de porco aqui dentro de mim? Essa carne de porco, nós vamos estudar, claro, essa proteína do porco foi desmanchada e o seu corpo criou novas células. Ai, que maravilha! Professor, eu desmonto os alimentos e monto de novo em mim? É, como Deus é maravilhoso, não é verdade? Ou a natureza. Você acredita no diabo também? O problema é seu. Mas você vê, cara, nós precisamos dos alimentos, da glicose. Ah, professor, então a glicose é absorvida no duodeno? É. Então a proteína é absorvida no duodeno? É. A gordura no duodeno? É. A cerveja no duodeno? É. Tudo é absorvido no duodeno. O que é a absorção? Anote aí. A absorção é a passagem. A absorção é a passagem dos alimentos do sistema digestório para o sistema circulatório. Que bonito, eu vou repetir, mas dá pausa e vê de novo, senão o vídeo fica muito longo. Mas eu vou falar, ó. A absorção é a passagem dos alimentos e da água também, mas a absorção é a passagem dos alimentos do duodeno, do intestino, do sistema digestório. Os seus alimentos passam para o sistema circulatório. Que bonito isso! Vamos continuar. Tá acabando já. Vamos ver aí, ó. Então, anote aí, ó. O intestino delgado. Continuação. No intestino delgado, que é o fino, é onde acontece a absorção. Absorção de todos os alimentos, nutrientes, água também, né? A gente coloca água aí, glicose, proteínas e gorduras que vão ser utilizadas no nosso corpício. E para finalizar, intestino grosso, olha ele aí, o intestino grosso, olha ele aí. Olha o intestino grosso, ó, lembra? Alça ascendente, alça transversa, alça descendente ou cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide, que parece um S, ó, sigmoide de S. Eu tenho aqui o reto, porque ele é reto, oi! E eu tenho aqui, por fim, o ânus, essa estrutura muscular que você estudou na anatomia. Bora anotar então aí, anote aí, ó. No intestino grosso, gente, a maior parte da absorção de água e líquidos, né? E líquidos em geral. Aqui também é a formação do bolo fecal, Então vê aqui, ó, intestino grosso, e aí forma-se o bolo fecal, tá? E aí esta última imagem para você relembrar. Viu como o sistema digestório, a moedinha que você engoliu, passa pela boca, da boca vai para a faringe, desce pelo esôfago, passa pelo estômago, passa aqui pelo duodeno, grifa duodeno, intestino fino em geral, intestino grosso, até terminar no reto ânus. E aí a moedinha sai. Essa aula foi para você relembrar aí. E é claro, eu só dei uma pincelada de patologias, mas é que eu precisava que todo mundo soubesse como é o sistema digestório para acompanhar as doenças que vem na próxima aula. Beijo e tchau!